Nossa história começa com Yasmin, que sofre por ter tirado uma nota ruim no ensino médio, o que a levou a cursar uma faculdade que não gosta. Mesmo assim, estudou, se formou, fez cursos e se preparou para conseguir um bom emprego. Quando foi tentar vaga em uma grande empresa, seu projeto foi sabotado pelo secretário do diretor e recusado. Humilhada, ela saiu dizendo que se arrependeriam. Do lado de fora, reencontra Dan, ex-namorado que atrapalhou seus estudos no passado. Ela o rejeita duramente, lembrando que perdeu tempo com ele. Logo depois, Yasmin descobre que quem roubou sua vaga foi sua melhor amiga Jumana e decide enfrentar o diretor Hal. Durante a discussão, ambos ficam presos em um elevador com pane. De repente, Yasmin desmaia e acorda 10 anos no passado, de volta ao colégio. Ela percebe que tem a chance de mudar sua vida e o futuro da família. Tenta evitar que o pai assine um contrato que levaria à falência, mas chega tarde demais. Então resolve ao menos consertar a vida do irmão e a sua própria. No colégio, rompe amizade com Jumana e se aproxima de Tota, uma nova colega. Descobre também que Hal, o mesmo diretor do futuro, é na verdade um dos melhores alunos e pode ajudá-la a estudar. Apesar de inicialmente rejeitá-lo, ela acaba correndo atrás para convencê-lo a ser seu tutor. Enquanto isso, Jumana continua tramando contra Yasmin, tentando fazê-la fracassar nos estudos com a ajuda de seu irmão, Ming, que fica dividido entre lealdade à irmã e sua paixão secreta por Jumana. Jumana, a cobra, mente para a mãe dizendo que estava estudando, quando na verdade estava fora de casa. A mãe fica orgulhosa ao saber que ela ficou em segundo lugar, enquanto Yasmin ficou quase por último. Nesse momento, a mãe de Yasmin, que trabalha como empregada na casa delas, entra no quarto. Para disfarçar e evitar inveja, a mãe de Jumana finge brigar com a filha, dizendo que ela é preguiçosa. Mas, em segredo, a mãe incentiva Jumana a continuar prejudicando Yasmin. Sabendo que Yasmin gosta de romances, Jumana tenta distraí-la dando CDs cheios de livros, achando que ela vai perder tempo lendo. Mas Yasmin surpreende. Rejeita os CDs, baixa livros no celular e começa a estudar a sério. Isso assusta Jumana, que começa a temer comparações com a rival. Enquanto isso, Yasmin consegue evitar que o pai caia em uma grande armadilha financeira, o contrato da fábrica que o arruinaria. O antigo emprego dele quebra, mas ele recebe indenização, e Yasmin se sente vitoriosa por ter mudado o destino da família. No hospital, Yasmin descobre que Hal só tinha assumido as aulas particulares porque seu amigo, o verdadeiro professor Kill, ficou em coma. Impressionada com sua lealdade, ela aproveita a chance e insiste para que Hal a ensine. Ele resiste, mas acaba cedendo depois de ver sua determinação. Na escola, Yasmin enfrenta valentonas para defender uma colega, mostrando coragem. Mais tarde, o professor anuncia que cada aluno fracassado deve trazer os pais. Desesperada, Yasmin pede que Hal se passe por parente para não envergonhar a família. Ele reluta, mas no fim aparece fingindo ser o tio dela. No encontro de pais, Yasmin se surpreende ao ver o pai de Dan, um empresário rico que no futuro perderia tudo. Ela decide que vai ajudá-lo a evitar a falência para retribuir o apoio que ele lhe deu no presente original. Enquanto isso, Tota fica encantada ao descobrir que o tio de Yasmin, Hal, é justamente seu grande crush e motivo para estudar, Jumana e sua mãe. A mãe de Jumana finge ser boazinha na frente dos pais e professores, doa dinheiro à escola para que a filha se destaque, mas em casa é dura e cruel. Quando Jumana tira o quarto lugar em vez do segundo, a mãe ameaça cortar o apoio financeiro se ela não ficar em primeiro lugar, deixando-a arrasada, Yasmina. Ao voltar para casa, vê a família pensando em investir na bolsa e recebe uma dica misteriosa sobre ações terminadas em 36. Mais tarde, na escola, ela é injustamente acusada de bullying, mas consegue se defender e expor que a verdadeira culpada era uma colega que mentiu usando maquiagem para simular marcas de agressão. O professor acredita em Yasmina e a absolve. Dan e Hal. Dan começa a defender Yasmina e confessa gostar dela, mas ela mantém distância para focar nos estudos. Hal, por sua vez, a ajuda a estudar, leva-a até a universidade e a incentiva a sonhar em ser uma das melhores alunas. Eles ficam próximos e ele faz resumos e grava aulas para ela. A dedicação de Yasmina. Apesar de ser suspensa por 3 dias, continua estudando do lado de fora da sala com a ajuda de Dan. O professor percebe sua mudança e a readmite.
Ela passa a se dedicar totalmente. Estuda o dia todo, segue dieta e exercícios, abdica até das festas de fim de ano para se preparar. A família se orgulha dela. Kyo e Hao. O amigo Kyo fica doente e Hao assume responsabilidades por ele, descuidando dos próprios estudos. Então, Yasmina é chamada para ajudá-lo a voltar à universidade de engenharia, já que sozinho ele não dará conta. No fim, Yasmina mostra força, disciplina e inteligência, enquanto as intrigas de Joumana e sua mãe vão perdendo força diante da sua dedicação e do apoio dos amigos. Na faculdade que ele entrou, nada menos que em engenharia, famosa por não deixar ninguém sair vivo de tanto estudo, a galera já comentava. Ele dizia: "Tá bom, já chega de otimismo, vou pensar no assunto." Logo depois, o professor o chama e pede que vá no dia seguinte para tratar de algo importante. Quando ele chega à escola, descobre que terá de fazer um discurso para os alunos, afinal, era um dos melhores da turma e ainda conseguiu passar para a melhor faculdade de engenharia de toda a China. Ele fica radiante. E claro, todas as garotas ficam encantadas, querendo tirar foto com ele. Mas isso deixa Yasmin morrendo de ciúmes. Ela logo corta o barato, dizendo que ele não tem tempo para isso, que está cheio de compromissos. Até a Joumana fica surpresa, começa a mimar ele, compra várias coisas e até pede uma aula particular. Só que ele recusa firme. Não tenho tempo. Além disso, Yasmin já basta para mim. Yasmin, toda estabanada e ciumenta, fica corroída por dentro. Nossa protagonista, por outro lado, fica feliz e sai leve, quase flutuando. O que realmente faz Joumana surtar de raiva é descobrir que, apesar de tudo, Yasmin ficou em 901 no lugar. Sim, de 499 alunos. Ou seja, subiu 400 posições e agora só faltam 9 para entrar no top 10 da escola. Yasmin corre para contar a novidade à família, toda orgulhosa, e também compartilha sua alegria com Hao, que se emociona, sentindo que todo o esforço não foi em vão. Hao decide então visitar o amigo Kyo no hospital, mas descobre que ele já teve alta e voltou justamente para o trabalho perigoso que o colocou em coma, as corridas de carro. Hao explode de raiva. Você devia procurar outro emprego. Kyo promete que dessa vez vai se cuidar e tomar todas as precauções. Enquanto isso, Hao volta para a faculdade de engenharia e, por insistência de Yasmin, pede demissão do café onde trabalhava. Só que aí vem a grande revelação. Hao também voltou no tempo. E dessa vez, decidiu que vai salvar Kyo, porque sabe que no futuro ele morreria por causa dessas corridas. Mas o azar persegue Hao. Assim que fecha os olhos, ele se vê de novo no futuro. É isso mesmo, querido espectador, não se assuste. Hao voltou para o futuro. E isso significa que Kyo ainda está em perigo. Determinado a não perder essa chance, Hao tenta cancelar a corrida, mas chega tarde demais. Kyo já está dentro do carro. Hao insiste e tenta convencê-lo, mas Kyo não consegue mais controlar o veículo. O destino parece inevitável. O acidente que sempre aconteceria. O carro bate com violência contra o muro. Hao presencia tudo, corre e o leva para o hospital. Os médicos avisam que não podem salvá-lo. Até que, contra todas as expectativas, anunciam. Ele passou da fase crítica. Conseguiu sobreviver. Hao mal acredita. Está feliz demais por ter conseguido mudar o passado. Assim que cumpre sua missão, ele retorna ao passado outra vez, decidido a ajudar Yasmin a entrar na faculdade de engenharia. Yasmin, por sua vez, tira uma folga antes das provas finais e organiza uma festinha, convidando todos os amigos, inclusive Hao e até Joumana, a falsa. Eles sobem para o terraço, fazem um churrasco, riem, se divertem. Dan percebe como Yasmin e Hao estão próximos e morre de ciúmes. Faz de tudo para chamar a atenção dela, até canta uma música especialmente para Yasmin. Todos ficam encantados, menos ela, que continua grudada em Hao. Dan perde a paciência, joga água neles e transforma tudo em uma guerra divertida de baldes e risadas. A noite vira uma memória deliciosa. Mas depois, Dan revela a Yasmin que seu pai está investindo em um filme fracassado. Justamente aquele que no futuro faria a família perder toda a fortuna. Yasmin o aconselha. Convence seu pai a desistir. Esse filme vai ser um desastre. Dan tenta, mas o pai insiste, achando que a atriz é famosa e vai dar bilheteria. Dan reforça. Essa atriz não é nada. Você está apostando tudo à toa. Quando o pai pergunta de onde veio essa certeza, Dan responde. Yasmin disse. E como ele também tem um fraco por ela, decide pelo menos refletir sobre o assunto. Coincidência do destino, o motorista de aplicativo que o pega para a reunião do filme é ninguém menos que o pai de Yasmin.
Ele dá umas voltas a mais para atrasar o homem. O pai de Dan entende o sinal. Aquilo não era para acontecer. Desiste do contrato, convencido de que Yasmin estava certa. Enquanto isso, Yasmin vai torcer pelo irmão, Meng, num jogo de basquete. Quando um titular se machuca, chamam alguém do banco, mas Dan se recusa a entrar. Já tinha decidido abandonar o esporte. Yasmin, no entanto, lembra que, no futuro, ele se arrependeria profundamente por não ter jogado naquela partida, perdendo a chance de ser descoberto por um olheiro. Então ela o obriga a entrar, e adivinha? Dan brilha em quadra, marca pontos de todos os jeitos e garante a vitória. Depois do jogo, Jumana, rancorosa, planeja se vingar de Yasmin, esconde cigarros na mochila dela e manda sua cúmplice Suma denunciar ao professor. Por sorte, Hal desconfia e avisa Yasmin antes que seja tarde. Quando verificam a mochila, encontram os cigarros, mas o cheiro revela que, na verdade, pertenciam a Jumana. O professor pensa em chamar a mãe dela, mas Hal intervém. Melhor não. A mãe dela é louca, pode acabar fazendo algo terrível com a garota. O professor, depois de conversar com Hal, decide não contar nada para a mãe da Jumana. Em vez disso, aplica uma punição, suspensão de uma semana da escola. Nossa protagonista agradece a Hal de coração. Se não fosse por ele, estaria agora atolada em um problemão e ninguém acreditaria em sua inocência. Só que, ao voltar para casa, Jumana encontra a mãe esperando. "Onde você esteve hoje se a escola estava de recesso?" Pergunta desconfiada. "Só dei uma volta", responde tentando disfarçar. Mas a mãe corta na hora. "Mentirosa. Você foi assistir ao jogo que eu proibi. Já disse que você tem que estudar, entrar no top 10 e superar Yasmin. Se ela ficar acima de você, você vai ver o que eu faço." Assustada, Jumana promete. "Não se preocupe, mãe. Vou estudar e tirar as melhores notas." Mas o jeito áspero da mãe a faz chorar. Enquanto isso, Yasmin chega em casa e encontra um investidor conversando com a família. Ele sugere que eles comprem apartamentos como investimento. Como o último negócio com ações deu bom, o pai fica animado. Yasmin aproveita a chance e solta a bomba. "Invistam nesse bairro aqui. No futuro, cada apartamento vai valer bilhões e o aluguel será de milhões." O pai ri. "Filha, você está louca? Esse bairro é cheio de prédios velhos. Quem vai querer morar aí?" Mas Yasmin insiste. "Confia em mim. Hoje é barato, mas amanhã você vai se arrepender de não ter comprado." No fim, ele acaba cedendo e compra alguns apartamentos velhos. Enquanto isso, Dan estuda em paz até que alguém aparece. O técnico de basquete. Ele entrega seu cartão. "Te vi jogando. Se conseguir pelo menos 300 pontos no vestibular, garanto uma vaga para você." Dan fica em choque, corre para Yasmin e diz: "Foi sua bênção, sabia? Aquela partida realmente mudou minha vida. Se não fosse você, eu não teria futuro." Yasmin comemora, feliz por ter salvo o destino dele. Mas o desafio está lançado. Dan nunca passou de 100 pontos nas provas. E agora precisa de 300. Pela primeira vez, se dedica de verdade aos estudos. Do outro lado, a mãe de Yasmin pede dinheiro emprestado à mãe da Jumana para comprar os apartamentos. A mulher venenosa diz: "Claro, somos família. Quanto você precisa?" "De 1 a 500. 500? Pergunta a mãe de Yasmin. "Sim, 500 mil. E olha lá se você, pobre como é, tem conta bancária ou cartão para transferir." A humilhação é cruel. A mãe de Yasmin se sente impotente, quase chorando. Mas de repente Meng aparece e anuncia: "Pai vendeu uma das ações e deu lucro enorme. Agora podemos comprar quantos apartamentos quisermos." A alegria explode. Finalmente o pai fez algo certo. A mãe de Yasmin vibra. Agora sim podem sonhar com uma vida rica e até largar o trabalho humilhante para a mãe da Jumana. Chega o dia das notas finais. O professor chama os nomes. "Yasmin!" Todos ficam em choque. Ela ficou em 10º lugar da escola. De quase 500 alunos, subiu para o top 10. A turma inteira aplaude orgulhosa. No outro pavilhão, Jumana descobre que ficou em 1º lugar. Está radiante até saber que Yasmin ficou no top 10, acima dela. A rivalidade a destrói por dentro. Ela congela, em choque, sem saber o que dizer à mãe. Enquanto isso, Yasmin vira celebridade na escola. Todo mundo pergunta como ela conseguiu, de 400º lugar para 10º em tão pouco tempo. Os alunos a rodeiam como se fosse um milagre ambulante. Jumana sai arrasada, mas Meng vai atrás dela. "Sei que ficou em 10º, isso é incrível." "Parabéns!" Ela nem dá bola, mas a mãe liga, despejando mais pressão. Meng, no entanto, continua a incentivá-la, dizendo que tem orgulho dela. Pela primeira vez, ela sorri de verdade.
Já Yasmin corre para Hal, contando que conseguiu notas altíssimas e que agora tem chances reais de entrar na cobiçada faculdade da capital. Hal vibra junto. Todo esforço valeu a pena. O sonho está a um passo. Ela se inscreve e aguarda ansiosa o resultado. Nesse tempo, Dan tenta de tudo para sair com ela, mas Yasmin ignora. Ele insiste até que ela atende irritada. O que você quer agora? Ele revela que também vai se inscrever na mesma faculdade. Ela desliga na cara. Yasmin fica roendo as unhas, esperando a lista de aprovados. De repente, o notebook da tela preta. Surge uma mensagem estranha. Te espero no terraço. Assustada, ela sobe. Lá está a Hal rindo. Era só uma brincadeira. Queria te ver. Você me assustou. Reclama! Eu só vim te parabenizar. Tenho certeza que vai ser aceita. Nesse momento, a mãe de Yasmin aparece e ela, assustada, puxa Hal para se esconder. Meng percebe a cena e fica desconfiado. Será que tem algo entre os dois? Yasmin nega, mas no fundo o clima entre ela e Hal só aumenta. Mais tarde, Hal a chama para sair. Leva-a ao galpão onde trabalha. Conversam sobre a faculdade e o futuro. Quando saem, encontram Meng bêbado, quase desmaiado. Hal pede ajuda a Yasmin para levá-lo. No caminho, Meng quase cai da ponte, mas Hal o salva na última hora. Chegam em casa e Yasmin pede para Hal passar a noite ali para evitar confusão com os pais. Na manhã seguinte, o pai descobre que Meng andou bebendo. À noite, a tensão só aumentava. E para piorar tudo, quando ele viu o resultado das provas, descobriu que tinha tirado 110 de 600 pontos. Aquele número caiu como um soco no estômago. Sem futuro, nenhuma faculdade aceitaria ele. Furioso, decidiu apagar todos os vídeos e abandonar de vez os games. A mãe tentou impedir, mas nesse momento Meng apareceu e presenciou tudo. O próprio pai querendo jogar fora a coleção que ele juntava há anos. Meng não se segurou e gritou que o filho era um fracasso. Mas então, com firmeza, ele declarou: Eu amo videogames! Esse é o meu futuro! Vou ser youtuber e ganhar muito dinheiro. Yasmina se colocou ao lado dele, apoiando sem hesitar porque sabia que o mercado dos criadores tinha futuro, que youtubers estavam conquistando espaço e prestígio. E claro, pediu o de sempre, olhando para a câmera como se falasse com a plateia. Então, querido espectador, não esquece o like, a inscrição e o sininho de notificações. Porque o Meng merece um futuro brilhante. Ela ainda pediu ao pai que parasse de implicar com o irmão por qualquer motivo. Afinal, Meng já era um homem responsável por suas próprias escolhas. Mas ele ficou chateado e pensou até em sair de casa. Foi aí que Yasmina, com os olhos marejados, disse que o amava e estaria com ele em qualquer decisão até o fim. Um dia, o pai ainda reconheceria o valor do próprio filho. Meng desistiu de ir embora, mas ficou retraído, sem conseguir lidar direito com a família. Pouco tempo depois, a mãe de Jumana convidou todos para um jantar em sua casa. Ele ficou feliz porque veria a garota de novo. Só que, como sempre, a mãe dela não perdeu a chance de se exibir. Contou que o marido tinha uma reunião importante demais para ser interrompida. Logo, eles não teriam o prazer de conhecê-lo. Para completar, ainda diminuiu a família da protagonista, como se fossem insignificantes. Mas ela não ficou calada. Querida, só para você saber, agora nós somos ricos. Em breve teremos muito dinheiro, e minha mãe não vai mais trabalhar para você. Procure outra empregada, e não parou aí. Ainda jogou na cara que iria entrar na universidade da capital, enquanto torceu para que Jumana conseguisse também. O choque veio quando a mãe de Jumana percebeu que a filha não tinha conseguido a nota necessária. Furiosa, puxou a menina de canto e a sacudiu, incapaz de aceitar o fracasso. Foi a primeira vez que Meng tomou coragem para defender Jumana diante da mãe dela. Orgulhoso, disse que ela não precisava se envergonhar das notas e que estava feliz por ela do jeito que era. Depois disso, em casa, o pai finalmente pediu desculpas. Prometeu acreditar nas habilidades do filho e deixá-lo seguir o que amava. Isso porque a família tinha ficado rica. Os apartamentos onde haviam investido se valorizaram quando anunciaram a urbanização da região. Um futuro de luxo os aguardava. Enquanto isso, Tota ligou para Yasmina nervosa. Tem uma briga estranha na nossa rua. Acho que são ladrões querendo invadir minha casa. A garota correu até lá para conferir. Só que, para sua surpresa, deu de cara com Hal, que disse que aquela era a casa dele. Confusa, perguntou sobre os barulhos e ele desconversou, rindo. Logo, os pais de Hal apareceram e diante dela fingiram ser uma família perfeita, quando na verdade viviam em conflitos e desconfianças. Só que, vendo Yasmina, passaram a se comportar como se fossem unidos.
Mostraram até fotos antigas de Hal criança, o que a deixou encantada. Claro que ela tirou foto escondida para ter uma arma de zoação no futuro. Na volta para casa, Hal tirou o celular e fotografou a sombra dos dois juntos. Quando ela perguntou o motivo, ele inventou uma desculpa qualquer. Yasmina, animada, pediu um sorriso para postar algo de aniversário, mas ele se recusou. Ela insistiu, fez cócegas e roubou uma foto espontânea linda. Assim que chegou em casa, mandou para ele, que no fundo adorou. O amigo Kill, ao vê-lo tão feliz, estranhou. E aí, que história é essa? Você anda escondendo alguma garota bonita? Mas Hal apenas riu e mudou de assunto. De repente, Kill passou mal com febre alta. Hal o levou para sua casa e cuidou dele. Nesse meio tempo, Yasmina enviou uma mensagem chamando-o para acampar com o grupo, mas ele recusou por causa de um congresso da faculdade. Mesmo assim, todos foram. Meng chamou Dano e Jumana e Yasmina levou Tota. O grupo se divertiu no acampamento. E Hal acabou aparecendo depois, curioso com as luzes do local. Foi então que Dan, tentando se aproximar de Yasmina, bolou uma cena clichê. Jogar água no chão para ela escorregar e ele salvá-la nos braços. Só que Hal chegou na hora errada, tropeçou e caiu no lugar dela, estragando toda a cena. Mais tarde, Yasmina se afastou para lavar o rosto na floresta e encontrou Jumana, que a enganou indicando um caminho errado. Perdida na chuva, machucou a perna e ficou sem voz de tanto gritar por ajuda. Sozinha, pensou que talvez aquela fosse sua última noite. Mas pelo menos havia mudado o destino da família e do irmão. Foi quando Hal apareceu de repente, tirou o casaco para protegê-la, pegou-a nos braços e a levou embora. Ligou para Meng e avisou que voltaria ao hotel com ela. E quando chegaram, Jumana lançou para Yasmina um olhar estranho, cheio de segredos. Meng percebeu e puxou Jumana de canto, querendo saber o que estava acontecendo. Ele sabia que a irmã ainda estava perdida na floresta, e isso o deixava nervoso. Ela não atendia de jeito nenhum. Nesse meio tempo, Tota, vendo que as roupas dele estavam sujas, ofereceu seu quarto para ele se trocar e ainda entregou alguns petiscos, chips e salgadinhos, tentando aliviar o clima. Enquanto isso, Jumana chorava sem parar. Entre soluços, confessou que não queria mais continuar ao lado dele, mas que era obrigada. Ele não entendia o porquê daquela obrigação, até que de repente o celular dela tocou. Era a mãe. Jumana saiu do carro para atender, e ele acabou ouvindo tudo. A mãe dela gritava, humilhando-a, jogando na cara que Yasmina tinha notas melhores, que estava acima dela. Foi nesse momento que ele entendeu tudo. A verdadeira razão da rivalidade entre as duas era a mãe de Jumana, que colocava as primas uma contra a outra desde pequenas. Se não fosse por isso, provavelmente Yasmina e Jumana seriam grandes amigas. O coração dele se apertou. Não conseguia odiar Jumana, porque no fundo ela também era uma vítima. Enquanto isso, Yasmina levava um miojo para Tota, rindo com ela e aproveitando aquele momento simples. Mas de repente recebeu uma ligação da família. Um e-mail confirmava que ela tinha sido aceita na Universidade da Capital. O choque foi tão grande que ela mal acreditava. Feliz, quis logo compartilhar a notícia com Tota. Ela entrou no quarto da amiga, chamou várias vezes, mas não obteve resposta. Então ouviu barulho no banheiro e pensou que Tota estivesse lá dentro. Sentou-se na cama e toda animada começou a falar. Eu consegui! Entrei na Universidade da Capital. Você é a primeira pessoa para quem conto. E sabe, eu também vou contar para o Hal, porque se não fosse por ele, eu nunca teria conseguido. E tem mais. Toda vez que eu chego perto dele, meu coração dispara. Mas quem estava dentro do banheiro não era Tota, era Hal. Ele ouviu tudo. E ali no silêncio, descobriu que Yasmina sentia o mesmo que ele. Amor verdadeiro. De repente, alguém bateu na porta. Ele não teve escolha. Abriu antes que a situação piorasse. Yasmina congelou de vergonha ao perceber que tinha revelado seus sentimentos direto para ele, sem querer. Envergonhada, correu até Tota para desabafar. Eu falei tudo achando que era com você. Mas na verdade estava falando com ele. Tota, rindo, respondeu. E qual o problema, menina? Mais cedo ou mais tarde, ele ia descobrir que você gosta dele. Dias depois, Yasmina começou a se preparar para voltar à cidade. No primeiro dia, na Universidade da Capital, ficou sabendo que haveria um treinamento e que teria de morar em um alojamento com mais 4 meninas. Para sua sorte, todas eram simpáticas e logo viraram amigas. Só que a grande surpresa ainda estava por vir. Dan também tinha sido aceito na mesma universidade. Agora ele teria uma segunda chance cara a cara.
para tentar conquistar Yasmina. A pergunta que fica é: será que Dan vai conseguir roubar o coração dela? Ou os sentimentos de Yasmina vão permanecer firmes por Hal? Isso só vamos descobrir na parte 2. Like, se inscreve e ativa o sininho de notificações e beijos.